Delegado e escrivães do 4º DP de Ribeirão são suspeitos de favorecer advogados acusados de fraude milionária descoberta pela Operação Temis, deflagrada em janeiro do ano passado. Os policiais teriam deixado de investigar o caso para não incriminar os envolvidos. Mensagens e áudios obtidos pela promotoria reforçam que os agentes públicos não cumpriram a missão de polícia. O Ministério Público denuncia o delegado Paulo Henrique Martins de Castro, a escrivã Maria José Dias Arena, o escrivão Marcos Aurélio Carvalho e os advogados Klaus Felipe Lodoli, Renato Rosil Vidal e Gustavo Caropreso Soares de Oliveira. De acordo com a promotoria, eles integraram uma organização criminosa associando-se de forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima é superior a 4 anos. O Ministério Público descobriu, por meio de mensagens trocadas pelo WhatsApp, que os 3 nomes do 4º Distrito Policial de Ribeirão teriam deixado de investigar os advogados denunciados na Operação Temis, deflagrada em janeiro do ano passado. Ela apura fraudes judiciais que causaram um prejuízo de 100 milhões de reais a instituições financeiras. Na ação diz o seguinte: o teor das conversas deixa claro o forte vínculo ilegal mantido entre os agentes públicos e os advogados, que à época deveriam ter sido investigados pelos policiais. E ao invés de investigar os advogados, tal como requisitado pelos juízes de direito e promotores de justiça, em cerca de 30 inquéritos policiais instaurados, os agentes policiais pouco ou nada fizeram. A promotoria afirma ainda que as determinações de como as investigações deveriam ser realizadas e de quem deveria ser ouvido foram dadas exclusivamente pelo denunciado Paulo Henrique, que era o delegado titular do 4º DP, e que ele não ouviu as vítimas na maioria dos inquéritos e os relatou sem realizar qualquer outra diligência para o esclarecimento dos fatos. O MP apurou que em alguns dos inquéritos as vítimas foram ouvidas, mas de forma superficial, não sendo indagadas sobre questões relevantes, como, por exemplo, se conheciam os advogados, se compareceram ao escritório deles, em que circunstância assinaram as procurações, se contrataram os advogados para a propositura de ações judiciais e se sabiam que foram feitas em seus nomes. A promotoria garante que os denunciados Klaus, Renato e Gustavo recebiam informações confidenciais dos policiais e tratamento totalmente diferenciado daquele que era dispensado aos demais investigados pelos mesmos policiais em outros inquéritos que tramitavam no mesmo distrito policial. As mensagens e áudios trocados entre o grupo que estavam nos celulares dos advogados apreendidos pelo MP demonstram que eles mantinham contato frequente com os escrivães, subordinados ao delegado Paulo Henrique. Segundo a denúncia, os suspeitos e os agentes públicos formavam uma associação para evitar o andamento das investigações. Numa das conversas, a escrivã Maria José telefona para o advogado Klaus. É a Maria José, tudo bem? Oi, Maria, tudo bem? Tudo. O meu colega aqui, o Marco Antônio, tá com o inquérito teu, como chama o cara? Ok. O Marco não sabia como que é o aqui, né, que a gente não ouve mais a outra parte, e chamou. Ele fala aqui que ele pôs o endereço errado porque vocês falaram que é para colocar. Eu vou passar o telefone pro Marco. Você conversa com o Marco para ele marcar para você vir aqui. Pode ser. E aí, eu falei pro Marco, nem coloca isso daí, porque ele fala assim que um advogado, que ele não sabe o nome. Entendi. Mandou ele colocar o endereço errado, entendeu? Entendi. Peraí, vou passar pro Marco. Tá, ok. E se for ver qualquer coisa, sei lá, ou traz e espera o Ministério Público pedir para trazer outra parte, ou senão não põe. Eu falei isso pro Marco, peraí. Entendi. Um abraço, tchau. Marcos, que ela se refere, é o outro escrivão denunciado que deveria ouvir o advogado Klaus. Em um trecho, Maria José diz que alertou o colega para não colocar no inquérito depoimento de uma pessoa que poderia incriminar os envolvidos.
Ô Klaus, eu não sei, é Maria José, eu não sei que dia que você marcou para ir lá com o Marco, mas o dia que você for, antes de você ir lá falar com ele, você vai lá falar comigo, tá? Eu falei para ele não colocar o depoimento do cara lá, porque é um otário, né? Ele tá se incriminando, assumindo que ele fez, é um burro mesmo. E aí entra a troca de favores, bebida de graça para quem ajuda. Numa mensagem entre Klaus e Renato, Renato fala: tem festa do pessoal do 4DP hoje, no estacionamento que fica na porta. Pediram 300 pilas para comprar chopp. Você quer fazer uma média? Tá com pressa, vai vir buscar o dinheiro aqui no escritório. E Klaus responde: manda bala. Cury era o escritório dos advogados na Avenida Costábile Romana, em Ribeirão, onde foi um dos alvos da Operação Temis. Para a promotoria, o investigador que pediu dinheiro para o chopp era quem fazia diligências no local antes de acontecer a operação. Outra conversa também demonstra uma compensação e diz o seguinte: nosso amigo que pediu para trocar aquele cheque vem hoje trazer novas informações. Não é bom dar um presente a ele? Sim, o ideal é. Quanto? 0,7K. Ele já falou que queria. Ou 1,3. Geralmente é 0,5. E se trocar o cheque no lugar das 700 para entregar 1.000, ficaria o agrado dos 0,3. Os advogados presos ano passado respondem em liberdade pelo golpe de 100 milhões de reais contra bancos e empresas. Segundo o Ministério Público, os denunciados conseguiam ilegalmente dados de clientes de bancos que tinham problemas de crédito e entravam com os processos para obter dinheiro sem que as vítimas soubessem. Foram mais de 50 mil ações no Fórum de Ribeirão. E sobre a nova acusação da promotoria contra os policiais, o juiz que recebeu a denúncia determinou um prazo de 15 dias para que os agentes públicos se manifestem. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O advogado da escrivã Maria José, Eduardo Maimone Aguilar, informou que só se manifestará nos autos do processo. Antônio Roberto Sanches, que defende o escrivão Marcos Aurélio, disse, abre aspas, imputar irregularidades no inquérito policial ao escrivão é um excesso do Ministério Público porque ele teve contato com o processo durante toda a tramitação e nunca foi constatada irregularidade, fecha aspas. E ressaltou que o agente público é a última pessoa a tomar decisões dentro de um inquérito. Sobre o delegado Paulo Henrique, o advogado dele falou que o cliente demonstrará que não cometeu os crimes a ele imputados. Completou que a denúncia ainda não foi recebida porque o policial deverá apresentar uma resposta escrita para depois o magistrado decidir. E destacou que o juiz negou o afastamento do cargo requerido pela promotoria. Já a Corregedoria da Polícia Civil esclareceu que foram instaurados 2 inquéritos policiais para apurar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ambos em sigilo. E por isso não é possível a divulgação sobre o andamento das investigações. E por fim, os advogados denunciados, Klaus Felipe Lodoli, Renato Rosil Vidal e Gustavo Caropreso Soares de Oliveira, sempre negaram os fatos. Eles respondem em liberdade.